Tudo bem, gente? Hoje é a aula da seção 14.5. A gente vai falar sobre a regra da cadeia, mas antes eu tenho um recado para dar para vocês, que é o seguinte: ó, no último vídeo, alguns de vocês pediram exercícios, sabe? Para eu dar uma lista de exercícios para vocês fazerem exercícios antes da prova. Pelo jeito está faltando, né? Então, vocês me pediram isso. Vocês mandaram e-mail também, alguns de vocês mandaram e-mail, então eu recebi esse pedido de diversas formas. E aí, eu tenho uma contraproposta. Em vez de eu fazer exercícios para vocês, eu quero que vocês façam exercícios para vocês. Ok? Eu não quero que passe por mim. Eu acho que esse tipo de tarefa tem que passar por vocês, não é por mim. Quando está num período normal, né, de aula presencial e tal, o que eu acho que funciona, né? Funciona entre aspas. Mas assim, o que eu acho que é uma prática comum? O professor faz uma lista de exercícios. E aí ele cobra na prova exercícios parecidos com a lista que ele passou. Isso faz total sentido. Por quê? Porque você vai chegar em casa, vai fazer ali seus exercícios, vai chegar na prova e vai lembrar do que você fez e vai fazer uma prova. E a prática é muito comum. Qual que é o problema? A gente não está nessa modalidade, certo? Não adianta nada eu passar uma lista de exercícios para vocês estudarem em casa, para quando vocês chegarem na sala, vocês fazerem a lista, sendo que vocês já estão em casa e a lista está do lado. Você está entendendo? Então, é uma prática pouco condizente com a nossa realidade atual. Então, o que eu quero? Eu quero que vocês façam os exercícios, entendeu? Vocês pensem ali, que exercício que é importante de eu fazer? Eu acho que eu vou fazer esse. E aí, criem uma lista, vocês, ok? Eu acho muito importante esse tipo de engajamento. E aí, como que eu posso ajudar nesse sentido? Eu não quero passar perto da criação dessa lista, beleza? É tudo com vocês. Onde vocês vão colocar, onde vocês vão criar. Cria uma lista e me passa, tá bom? E te vira, entendeu? Te vira. Vocês se arrumem aí, vocês se arranjem, vocês se organizem. Eu não vou organizar, eu não vou arrumar, eu não vou fazer, beleza? Vocês se organizem, criem uma lista de exercícios e aí o que eu posso fazer para ajudar? Eu posso colocar esses exercícios que vocês criaram na prova, beleza? E aí parte de vocês os exercícios. O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu não vou fazer? O que é que eu vou e o que é que eu não vou fazer? Eu não vou pegar exercício. Vamos supor que vocês criam uma lista, organizam de qualquer maneira, beleza? E passa para mim. Aí eu não vou colocar aqueles fáceis, sabe o que eu imagino? Cria uma lista de exercícios vocês. Aí vocês viram para mim e colocam assim na lista, 1 mais 1 igual a 2, certo? E aí eu vou e coloco 1 mais 1 igual a 2 na prova. Certo, não é isso que vai acontecer. O que eu espero que aconteça? Eu espero que vocês abram o capítulo, vejam os exemplos, usem a criatividade para bolar algum exemplo, por causa que vocês estão achando que os exemplos que eu bolo são muito pesados, bolem vocês, ok? E aí, bolem alguns exemplos, passa para mim, e aí eu seleciono, ok? Seleciono alguns, coloco na prova. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Por quê? Porque no momento que vocês estiverem pensando em fazer algo, em bolar alguns exercícios, né? Pega ali o exemplo resolvido, modifica ele um pouquinho. Na hora que você estiver pensando em como fazer isso, vocês vão estar aprendendo também, entendeu? Eu até conversei isso com um aluno, com um estudante. Eu falei assim, ó, o estudante confunde um momento de aprendizado, ele acha que assim, primeiro ele aprende tudo para depois ele explicar para o outro. Eu acho que eu não só eu, tá bom? É de certa forma um consenso. Enquanto você está, vocês também vão concordar com isso. Enquanto você está ensinando, esse ensinar é muito entre aspas, tá bom? Enquanto você está ensinando, você também está aprendendo. É uma coisa que se confunde uma coisa com a outra. Então, eu acho que na hora que você estiver bolando o exercício, sabe, vou criar aqui um exercício, então acho que vocês ganham nesse processo. Tá bom? Então faz o seguinte, bolem o exercício, se organizem, tá bom? Deem seu jeito, eu não vou interferir nisso.
E aí me passa uma lista, sei lá, de se cada um da sala, das duas salas, se cada um das duas salas criar um exercício, e se vocês se organizarem direitinho, vocês criam 120 exercícios. Beleza? Se cada dois criar um, ou seja, se a cada dois alunos um engajar, são 60 exercícios. Que já é muita coisa, sabe? Se vocês me derem uma lista com 40, já está excelente. Ou seja, se a cada três alunos, um criar um exercício, está entendendo? Um aluno criar um, a cada três alunos, um criar um, entendeu? Então, não acho que é uma tarefa difícil. Acho que vocês têm muito a ganhar com isso. E, e, e facilita, né? Que aí vocês vão pelo menos ter uma lista aí que vocês estão querendo. Tá bom? Mas eu não quero fazer, não acho que vocês que têm que fazer. Eu acho que eu fazer uma lista e depois colocar esses exercícios na prova é muito tosco, porque vocês estão em casa e tal. Desses exercícios que vocês vão bolar, eu vou dar uma modificadinha também, beleza? Eu não vou, tipo assim, chegar e colocar exatamente o mesmo negócio. Então vocês vão ter que entender os exercícios que vocês criaram, beleza? Porque eu vou dar uma modificadinha leve também neles, trocar algum valor, colocar alguma, sei lá, algum dado a mais, se eu achar que ele está muito fácil, se eu achar que ele está muito bobo, beleza? E se vocês criarem 120 exercícios do tipo 1 mais 1 é igual a 2, eu não escolho nenhum, beleza? Eu vou e faço eu mesmo. Tá bom? Então, criem com carinho, criem exercícios pensando assim, eu acho que esse aqui o Luiz vai gostar, por quê? Porque ele falou isso aqui na aula. Então, acho que ele vai gostar de ter um exercício desse tipo. Que aí, se vocês fizerem isso, eu coloco os exercícios na prova. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que num processo de aprendizado, que nem que a gente espera que esteja acontecendo aqui, o aluno tem que assumir um papel muito mais de protagonismo do que o professor, beleza? Não é assim. Tem umas mensagens que chegam para mim que eu fico achando que vocês estão esperando muito de mim para vocês aprenderem, sabe? Eu acho que vocês estão. Parece que tem uma varinha assim que eu vou tacar assim e cada um vai aprender, sabe? Não parte de mim, cara, parte de você, beleza? Eu tô aqui só para compartilhar a experiência que eu tenho. A experiência e aqui é pouca, né? Eu sou, sei lá, eu não tenho tanta experiência assim quanto um professor que tem, sei lá, 30 anos de carreira. Então, o que eu tenho aqui é compartilhar a experiência que eu tenho para tentar mostrar os caminhos mais fáceis e que não são tão fáceis, sabe? Que não são caminhos tranquilos de se caminhar. Mas é só também, entendeu? É parte de você, cara. Parte de você. Você é parte fundamental da universidade. É o estudante, ok? Então tá bom. Então vamos para aula. Então vamos para a aula de hoje. Ó, hoje a gente vai estudar a regra da cadeia. É uma aula de cálculo mesmo. A gente vai fazer conta. Então vamos lá, ó. Pega uma função z, beleza? F de x, y igual a z. Z é igual a x2y mais 3xy4. E aí a gente está querendo calcular dz dt, quando t é igual a zero. Tá bom? Então você tem uma composição de funções aqui. Ó. Z é a função de x, mais x é a função de t. Beleza? Ó. X é seno de 2t, y é cosseno de t. Então tem uma composição aqui. Então a gente vai fazer a regra da cadeia. Lembra de cálculo 1? Se você tinha uma função composta, assim, você tinha que derivar uma composta, a gente tinha que usar a regra da cadeia. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, antes de mais nada, vamos encontrar esse camaradinho aqui da maneira cálculo 1. Depois que eu vou fazer aqui da maneira cálculo 1, eu explico como é que faz a maneira cálculo 2. Tá bom? Com várias variáveis, tá bom? Primeiro eu vou tentar aqui esquecer que eu tenho várias variáveis. Vou colocar tudo em função só de t. Olha só, ó. Se z é x2 e x é seno de 2t, então z é seno ao quadrado, né? Porque x é ao quadrado, então seno ao quadrado de 2t, e y, que é cosseno de t, mais 3 seno de 2t, y4, né? Que é cosseno de t. Então, cosseno a quarta de t. Então, a função z, se você escrever z só em função de t, ela é isso. Então, eu consigo calcular z, eu consigo calcular a derivada de z em relação a t.
Beleza? Vamos calcular, né? Aqui você tem que usar a regra da cadeia de cálculo 1, né? Então vamos lá, ó. Aqui você tem um produto, então aqui você vai ter que usar a regra do produto. Então vamos lá, derivada do primeiro, escrever assim, ó, Z'. Z' é ruim por causa que aí eu não estou explicitando que é a derivada de Z em relação a T, né? Então vou escrever assim, ó, dz dt. Então, derivada disso aqui em relação a t. Aqui tem um produto. Então, a derivada do primeiro em relação a t é o quê? Ó? É seno ao quadrado, né? Então, é 2 seno de t. Agora é seno elevado a 1, né? Só que vezes a derivada que está dentro. Vezes a derivada que está dentro é seno de 2t, né? Então, é cosseno de 2t. Só que aí tem uma outra regra da cadeia, né? Então, cosseno de 2t vezes a derivada que está dentro. A derivada de 2t é 2. Então, isso daqui que está escrito é a derivada da primeira. A derivada disso aqui, ó. Você precisa saber a regra da cadeia de cálculo 1. Então, a derivada da primeira é isso aqui, vezes a segunda, mais a primeira, seno ao quadrado de 2t, vezes a derivada da segunda, que é menos seno de t. Mais, esse mais aqui é esse, 3, constante, né? 3. Derivada da primeira é cosseno de 2t vezes 2, certo? Cosseno de 2t vezes 2. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, seno de 2t, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é 4 cosseno ao cubo de t, vezes a derivada que está dentro, que é cosseno de t, que é menos seno de t. Então, aí, a derivada dessa função aqui em relação a t é isso. Eu quero calcular em t igual a zero. Então, se t igual a zero, aqui fica seno de zero, que é zero. Então, cancelo todo esse termo. Aqui fica seno ao quadrado de zero, que é zero. Então, cancelo todo esse termo. Aqui fica 3, que multiplica cosseno de zero, que é 1, vezes 2 vezes 1. Então, isso daqui é 3 vezes 2. E aqui eu tenho um seno de zero, que é zero. Então, vai ficar 3 vezes 2, que é 6. Igual a 6 quando t igual a 0. Ok? Guarda esse valor aí, ó, 6. A gente calculou ele. A gente derivou essa função aqui em relação a t e substituiu t igual a 0 e encontrou aquele valor ali. Ó. Então, essa aqui é a maneira de cálculo 1. Né? Você substituiu tudo, deixou tudo em uma variável só, derivou, encontrou aquele 6 ali. Vamos fazer da maneira de cálculo 2. Bom, antes de qualquer coisa, né, tá aqui a regra da cadeia, e que a gente vai usar dz dt igual a dz dx, dx dt, mais dz dy, dy, dt. Eu, em vez de falar f, eu falo z mesmo. Eu penso assim, que z é igual a z de xy, então, às vezes eu uso essa notação, z igual a z de xy. E aí, tá aqui a regra da cadeia. Se quiser entendê-la direitinho, dê uma lida aqui nessa demonstração. Talvez aqui você não vai entender tudo que você precisa, e aí você pode dar uma voltinha aqui na sessão anterior, na parte de diferenciais, e olhar bem para essa expressão aqui, e lembrar do que a gente fez aqui para falar sobre planos tangentes, tá bom? Então, vou deixar esse entendimento aqui para vocês, por causa que eu não estou interessado nele, eu estou interessado na prática, beleza? Eu quero que vocês saibam aplicar a regra da cadeia, e não entender o porquê que a regra da cadeia é daquela maneira, pelo menos nesse contexto que eu estou interessado mais na prática do que no aprofundamento. Mas o aprofundamento está aqui, tá bom? Se vocês quiserem dar uma lida, fiquem à vontade. E a ideia principal aqui é que você tem uma função z, que é uma função de x de y, então se você varia, e cada um de x e y é uma função de t, então se você variar um pouquinho o t, você está variando também o x e o y, então se você está variando o x e o y, você varia o z, e aí a ideia é que você tem uma contribuição na variação aqui, né, em x e uma contribuição em y, tá bom? E dessa forma aqui. Então, entender por que é um maisinho aqui depende do entendimento anterior. Tá bom? Tem bastante álgebra linear aqui, e aí eu vou omitir, tá bom? Mas se quiser entender, a demonstração está aqui,
E o que você precisa para entender essa demonstração está no capítulo, na seção anterior. Ok, então vamos aprender a calcular. Então vamos supor que você tem que... Vamos fazer esse exercício aqui, vamos supor não, né? Vamos fazer esse exercício aqui que a gente fez antes, agora usando a regra da cadeia. Ó, lembra, né? O resultado anterior deu 6, né? A gente substituiu aqui o x por sin de 2t, o y por cosseno de t, derivou em relação a t, substituiu em t igual a 0 e encontrou 6. Então vamos fazer isso aqui agora, vamos ver se a gente vai encontrar a mesma coisa. Ó, eu quero dz dt, então eu preciso calcular dz dx. Então o que é dz dx? dz está aqui. Se eu calculo dz dx, aqui é uma derivada parcial, ok? Então dz dx é eu considerar y constante e derivar em relação a x. Se eu considero y constante e derivar em relação a x, eu estou calculando isso aqui, ó, 2xy, beleza? Mais, estou derivando em relação a x, então vai ficar mais 3y a quarta. Então dz dx é isso que está entre parênteses. dx dt. dx dt é quanto? dx dt é cosseno de 2t vezes 2. Cosseno de 2t vezes 2. Então, dz dx, dx dt, mais dz dy. Agora, x é constante, eu vou derivar em relação a y. Então, vai ficar x2 mais 4 vezes 3, 12, xy3. Então, isso daqui é dz dy. dy dt é quanto? Ó, menos seno de t. Menos seno de t. Então, acabou, né? Agora eu preciso substituir em t igual a 0. Vamos lá, né? Se t igual a 0, x é igual a 0 e y é igual a 1. Tá bom. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 0 vezes 1 mais 3 vezes 1 a quarta. 2 vezes cosseno de 2t. Se t igual a 0, aí fica 1 aqui, né? Mais 0 ao quadrado, mais 12 vezes 0 vezes 1 ao cubo. Se t igual a 0, isso aqui é 0. Então 0 vezes qualquer coisa é 0. Aqui dá 0, aqui dá 3 vezes 2, que é 6. Legal? Então essa aqui é a maneira cálculo 2 de se fazer. Você usa a regra da cadeia. Vamos fazer um caso aqui agora diferente, beleza? Antes a gente tinha uma função g, x e y, e aí antes x era uma função de t, y é uma função de t. Agora a gente vai botar um pouquinho mais de corpo nesse negócio aqui. Tem z, uma função de x e y, só que x é também uma função de duas variáveis, e y também é uma função de duas variáveis. Aqui no caso é st. Então tem dois objetos distintos aqui, ó. Tem dz dt e tem dz ds. Então tem como eu derivar em relação a t e tem como eu derivar em relação a s. T e s aqui é o que a gente estudou, que a gente chamava de variável livre, né? X e y é o que a gente chamava de variável dependente. Eu não gosto muito desses nomes, então acabo não usando muito, mas para quem gosta, essas variáveis aqui, elas conseguem variar livremente, e aí quando elas variam, x varia dependendo delas. É por isso que isso aqui é variável livre, isso aqui é variável dependente. Ok? Tá bom. Então vamos calcular dz dt, dz ds. Ó, é a regra da cadeia, da mesma maneira. Ó, você vai ter que calcular dz dx, dx dt, mais dz dy, dy dt. E para você calcular isso aqui, você vai ter que calcular dz dx, dx ds, mais dz dy, dy ds. Beleza? Tem uma contribuição de x e uma de y nas duas coisas. Então vamos calcular essas duas coisas aqui. Vamos calcular primeiro dz dt. Então, dz dt. Onde que eu vou escrever isso aqui? Vou escrever aqui, ó. dz dt. O que é isso? dz dx. Bom,
dz dx, eu preciso considerar y constante derivar em relação a x. Então, isso aqui é e elevado a x vezes seno de y mesmo, né? dz dx, dx dt, dx dt. Aí aqui agora é massa. Aqui eu também vou ter que usar uma derivada parcial. Vou considerar s como constante, eu vou derivar em relação a t. Então vai ficar 2ts, né? Então vou escrever assim, 2st ou ts, 2st. Então isso daqui é dz dx, isso daqui dx dt, mais dzy. Então eu vou ter que calcular a derivada aqui em relação a y, considerar x constante, vai ficar e elevado a x cosseno de y, dy dt. Então eu considero s constante, deriva em relação a t. Se eu considerar s constante, deriva em relação a t, fica s2. Acabou. Assim. Aqui o exercício não pede para substituir nada. Tá aí. E se eu tiver que calcular dz ds, o que você pode fazer, se você quiser, é você substituir o x por st2, você substituir o y por s2t. E aí você encontrar dz dt em função de s e de t. Tá bom. Então, dz ds é o quê? Dz ds é dz dx, então tem que calcular aqui. Considerando o y constante, a mesma coisa. Então, é elevado a x seno de y vezes dx ds aqui é t2, mais, esse mais está aqui, dz dy eu considero x constante, deriva em relação a y, então é a mesma coisa aqui, né? Então, é elevado a x vezes cosseno de y, dy ds, que é a mesma coisa, né? Considera constante, deriva em relação a s. Então, 2st. Peraí, eu fiz alguma coisa errada aqui antes? Não, tá certo, né? Porque antes de derivado de y, dt, tá certo. Tá bom. Então tá aí, ó. dz dt, dz ds. Só uma coisa que eu falei errado. Eu chamei t e s de variável independente, tá certo isso? Eu chamei xy de variável dependente, mas o livro estava chamando a atenção que xy é o nome da variável, é a variável intermediária, que a variável dependente é a variável z, que é ela que vai variar de acordo aqui com essas variáveis intermediárias, e as variáveis intermediárias vão variar de acordo com as variáveis independentes. Mas assim, são nomes, tá bom? Que não são tão importantes assim. Por quê? Porque as variáveis intermediárias dependem das variáveis independentes. E a variável dependente depende da variável intermediária. É só para não chamar assim, a variável dependente da dependente e a variável dependente da independente, beleza? Só para você não ficar com esses nomes. Que não servem para nada, ok? Esses nomes não servem para nada. Eu nunca achei uma utilidade prática nesse tipo de nome, nomenclatura. Bom, mas é uma correção, tá bom? Eu chamei aqui xy de variável dependente, mas você pode chamar de variável intermediária, tá bom? Não serve para nada. Sabe por que não serve para nada? Porque se você colocar, por exemplo, z em função de x em função de y em função de a em função de b em função... Entendeu? Botar uma composição daquelas fugidas que cheia de composta, o que vai ser a independente vai ser a última, a dependente vai ser a primeira e as intermediárias. Quais nomes que você vai colocar ali no meio? Você está entendendo? Esse nome intermediário é só para falar que ela está ali no meio só. Mas será que tem intermediária 1, intermediária 2, intermediária 3, intermediária 4, intermediária 5? Você pode colocar um punhado de variável ali, intermediária. Então tá, é só por isso. É só um parêntese aqui que eu dei um piti aqui por causa desse nome. O exemplo agora é mais carregado ainda. Ó. Eu tenho uma função de x, de y e de z, tá bom? Agora U é uma função de 3 variáveis.
E cada uma das x, y e z também é uma função de 3 variáveis. Tá bom? Mais parrudo. Então, tem aqui as variáveis independentes, né? R, S, T. As que dependem de R, S, T, eu estou chamando de x, y e z, que são as variáveis intermediárias. Né? Que raiva. U é a variável dependente, que está dependendo aqui das variáveis intermediárias. Né? Então, beleza. Então, U, x4y, y2z3, x é r, s, e elevado a t, y é r, s, e elevado a menos t, e z é igual a r2, s, seno de t. A gente quer calcular du, ds, então, du, ds, quando r é igual a 2, s é igual a 1 e t é igual a 0. Então, vamos lá, né? Eu quero calcular a du, ds. Para calcular du, ds, tem uma contribuição aqui em x, em y e em z, tá bom? Então, é du dx, dx ds, mais du dy, dy ds, mais du dz, dz ds. Então, tem uma contribuição aqui, aqui e outra aqui. Tá. Bom, vamos calcular, né? Vamos lá. Du dx, eu considero z e y constantes derivando em relação a x. Então, se eu considerar z e y constantes, essa parte aqui zero. Vai ficar 4x3y. 4x3y. dx ds. Então, dx ds. Eu vou considerar r e t constantes. Vai ficar r elevado a t, né? Porque eu estou derivando em relação a s. Mais du dy. Então, eu vou considerar x e constante. Ele vai em relação a y, vai ficar x4. Mais, ele vai em relação a y, né? Então, z constante vai ficar 2y a 3. Esse aqui é du dy, falta dy ds. dy ds é r elevado a menos t. R elevado a menos t. Mais du dz, isso aqui zero, vai ficar 3y2z2. 3y2z2. dz ds. dz ds, r2 seno de t. R2 seno de t. Acabou. Du ds é isso. Mas eu preciso substituir em r igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0. Se r igual a 2, s igual a 1, t igual a 0, então x é igual a quanto? Se t igual a 0 fica 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2. O y é quanto? 2 vezes 1 vezes 1. Então, 2. Aqui, 4 vezes 1 vezes 0. É 0. Então tá, agora é só substituir ela. Ó. Isso aqui é 4 vezes x3, 8, y2, r2, elevado a 0, que é 1, mais x4, que é de 6, mais 2, vezes y, que é 2, vezes z ao cubo, que é 0. Aqui r é 2, vezes 1, que é elevado a 0, mais 3 vezes 4, vezes 0,
é o z igual a zero, né? Vezes zero, então zero. Quanto é isso aqui? Bom, dá 16 vezes 2, que é 32. Aqui dá 2 ao quadrado, 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima. 2 à sétima é quanto? 128, né? 128 mais 16. Não, 128 mais 32. 160? Tá aí. Nota o seguinte, ó. Aqui a gente calculou DU, DS. Mas você podia calcular DU, DR. Você podia calcular DU, DT. Que nem a gente fez no exercício anterior. A gente calculou DU, não, a gente calculou DZ, DS e DZ, DT. Da mesma maneira, a gente poderia ter calculado aqui DU, DS, DU, DR, DU, DT. Mas o exercício aqui era calcular DU, DS nessas condições aqui. Segunda parte da aula de hoje, a gente falar de função implícita. Então vamos lá, a gente já começou disso em cálculo 1, né? Determine y' dentro dessa equação aqui. E aí você está considerando que é y, a função implícita aqui de x. E aí como é que você faz, né? Se você tem que determinar y', você tem que derivar implicitamente, vamos derivar isso aqui implicitamente, vamos lá. Derivada aqui dá 3x2 mais derivada aqui dá 3y2 y', porque eu estou derivando implicitamente, igual a... Aqui você tem um produto, então vai ficar 6 vezes derivada do primeiro, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes derivada do segundo, que é 1y'. E aí, se você quer determinar y', você tem que isolar y', né? Então, tudo que y' vou deixar de um lado, tudo que não tem vou deixar do outro. Eu vou escrever assim, ó, 3y2. Aqui tem um 6xy que eu vou passar para cá, vai ficar menos 6x. Isso tudo que multiplica y' é igual a 6y menos 3x2. E, portanto, y' é igual a 6y menos 3x2 sobre 3y2 menos 6x. Então, y' é isso aqui. Isso que a gente fez é cálculo 1. Vamos fazer cálculo 2 agora. Para fazer nesse jogo cálculo 2, você faz o seguinte, né? Você primeiro pensa assim, ó. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Determinar y' é derivada de y em relação a x, tá bom? A gente está pensando que y é uma função implícita de x aqui. Esqueci de falar isso. Esse caso aqui é diferente do anterior. Não é y em relação a t, não. É y em relação a x. Então, tá. Então, a gente fez aqui cálculo 1. Vamos fazer cálculo 2. Agora, ó. Primeiro a gente faz assim, ó. X ao cubo mais y ao cubo menos 6xy igual a zero. Então, você pensa que você tem aqui uma função z e você está pegando ela igual a zero. E aí, na hora que você for derivar isso aqui em relação a x, na hora que você for calcular dz dx, se você está pegando uma constante igual a zero, essa derivada vai estar igual a zero. Né? Mas você usa a regra da cadeia para você derivar isso aqui em relação a x. Como é que você usa a regra da cadeia para você derivar isso aqui em relação a x? Você fala que é dz dx, 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 mais dz dy, dy, dx. Só que isso aqui que é a regra da cadeia. Isso aqui que é dz dx, né? Dz dx é isso tudo aqui. Mas se você está pegando igual a zero, isso aqui é igual a zero. E aí você lembra que dx é igual a 1, porque dx é igual a 1 sempre. Isso aqui é 1. Então você tem dz dx igual a menos. Eu vou passar isso daqui para cá. Agora tem que pensar em qual ordem que é melhor, né? Vou passar esse cara para cá. Menos
dz dy, dy dx. E o que você estava procurando mesmo? Você estava procurando dy dx, né? Então você passa esse cara que está multiplicando aqui para cá dividindo. Vai ficar dy dx é igual a dz dx sobre menos dy dz dy. Então, se você tem que determinar y', você pode fazer essa conta aqui, ó, dz dx, dz dy menos, né? dz dx sobre dz dy, com sinal negativo. Lembrando que isso daqui quer dizer, ó, se você escrever tudo de um lado e deixar igual a zero do outro. Então, a gente tem uma equação assim, coloca tudo do lado igual a zero do outro, pensa que isso aqui é uma função de z, usa a regra da cadeia, lembra que isso daqui é igual a 1, passa o outro cara para lá, divide, e aí você chega nessa equação aqui. Ó. Como que eu uso isso, né? Determina y'. Você tem isso aqui, chama isso aqui de z, então vamos determinar y'. Quanto que é y'? É dz dx. Z é isso aqui. Quanto que é dz dx? Eu preciso considerar y como constante derivar em relação a x. Então vai ficar 3x2 derivar em relação a x. Então vai ficar menos 6y sobre, o menos aqui, sobre dz dy. Então, 3y2. E aqui, menos 6x. Acabou. Está aqui a sua y', que é o seu dy dx. Tá aqui, ó. Bom, vou fazer de novo como é que eu fiz lá de cálculo 1, né? Derivei isso daqui, ficou... Só para vocês verem que dá a mesma coisa, né? Vou colocar um do lado do outro aqui. Derivar em relação a x aqui. Então, 3x2 mais 3y2y' igual a 6 que multiplica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Agora eu vou isolar o y'. Vai ficar 3y2 menos 6x, que multiplica y' igual a 6y menos 3x2. Então, y' é igual a 6y menos 3x2 sobre 3y2 menos 6x. Deu a mesma coisa? Deu, né? Porque tem um menos aqui, ó. Vai ficar menos 3x2, esse menos com esse menos daqui dá mais 3y2 menos 6x. Então, tanto faz, você pode fazer cálculo 1, você pode fazer cálculo 2. Na realidade, isso aqui vem primeiro, tá bom? Aí depois a gente faz isso daqui. Mas, didaticamente, não, né? Vamos terminar a aula de hoje com esse exemplo. Ó, determine dz dx, dy, dz dx e dz dy nessa equação aqui implícita, beleza? Aqui, z, a função implícita de x, z, a função implícita de y, você vai determinar a derivada de z em relação a x, derivada de z em relação a y, tá bom? É diferente daquele caso anterior. Então, tá bom. Então a gente vai fazer, ó, é diferente, mas a tática que a gente faz é a mesma, né? A gente passa todo mundo para o lado esquerdo aqui, vai ficar assim, ó. X ao cubo mais y ao cubo mais z ao cubo mais 6xyz menos 1 igual a 0. Começa da mesma maneira. Antes a gente tinha chamado essa função aqui de z, né? Mas agora z é o nome da variável, tá bom? Então, chama essa função aqui de f, tá bom? É o que eu chamei de f. Então, chama essa função aqui de f. Esse vai fazer a mesma coisa. Você vai considerar que f igual a 0, derivar, fazer toda aquela coisa que a gente já tinha feito antes. Você lembra, né? Que era menos uma derivada em cima sobre a derivada embaixo. Então, para efeito de memorização, pensa assim, se você está procurando dz dx, é menos fx, fz, aqui inverte, né? Que é dz dx, aqui é x e aqui é z.
você está procurando dz e dy, aqui inverte também, né? Fy e fz. Então, se você tem que calcular dz e dx, você faz menos fx. Então, f é essa função aqui, ó, deriva essa função em relação a x. É considerar y e z constantes. Então, isso aqui dá 3x2, constante, aqui, mais 6yz, constante, derivada de constante igual a zero. Então, menos isso tudo sobre fz. Então, derivada em relação a z vai ficar 0, 0, 3 e 2. Aqui vai ficar mais 6xy. Acabou. dz dy é quanto? Fy. Então, 0, 3y2. 0 é o que? 6xz. Só que é menos isso, né? Sobre fz. 0, 0, 3 e 2. 6xy. Exercícios para vocês fazerem. Exercícios. Usa a regra da cadeia para achar dz dt. Tá aqui. Então, esses 4 aqui exercícios são bons. Ó, esse capítulo aqui pode fazer bastante exercício. Essa sessão. Procura os que são parecidos que a gente fez na aula. A gente fez na aula derivada implícita e usou a regra da cadeia. Tem um monte de exercício aqui, ó. Esses primeiros aqui são bons, esses aqui são bons. Esses aqui são bons. Utilize diagrama em árvore, bobagem. Utilize a regra da cadeia, ótimo. Bons também. Então aqui você vai ter que usar derivação implícita. Aqui, ó. Aqui também. Tá bom? Então, até mais.